Hello, you are welcome to this special online prayer and communion service. Alô, sejam bem-vindos nessa oração online de Santa Ceia. Based on the recent development with regards to the COVID-19 pandemic, De acordo com o desenvolvimento que tem ocorrido da pandemia do coronavírus, Covid-19, we are transmitting online with regards to this prayer and communion service. então estamos a fazer a transmissão online do culto de Santa Ceia. And we believe strongly, E nós acreditamos, because there is no distance in the spirit, como não existe distância no espírito, we believe that just as you are blessed when we meet physically, acreditamos do mesmo jeito que és abençoado quando estamos juntos fisicamente, even while we are transmitting virtually, mesmo assim que estamos a transmitir virtualmente, the same blessing a mesma bênção is also available. e também é disponível. Very quickly, I want us to speak before we partake of the communion tonight Muito rapidamente quero falar, antes de nós fazermos a Santa Ceia esta noite, on what I title Activating the Law of the Spirit of Life in Christ Jesus. o que eu intitulei Como ativar o Espírito da vida em Cristo Jesus. Activating the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Ativar a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Recently, I was speaking with a colleague of mine, Muito recentemente eu falava com o meu colega and I was saying to this person e eu dizia a esta pessoa, that in this time that we found ourselves, neste momento em que nós nos encontramos, one of the things that we must do is that we must pray. uma das coisas importantes que temos que fazer ou devemos de fazer Yes. é orar. We've been praying, Realmente nós temos orado, but we must pray more. mas temos que orar muito mais. And this colleague of mine said to me, Pastor, many people are praying, E este colega disse, mas muita gente está a orar, but like their praying is more of hysteria. mas eles estão a orar em formas de medo ou de terror. It's like they are just praying out of fear. E estão a orar através, guiados pelo medo. And I said to this colleague of mine, E eu disse nesse meu colega, there are two ways that we can pray. existem duas maneiras que nós podemos orar. We can pray from the position of fear. Nós podemos orar a partir de uma posição de medo. We can also pray from the position of the finished work of Christ Jesus. Mas também podemos orar da posição do trabalho ou da obra culminada em Cristo Jesus. Now, I have discovered E eu descobri that both praying from the position of fear and praying for the position of the finished work of Christ e eu vi que ambas as posições, ou seja, orar da posição do medo e orar através do trabalho culminado na cruz em Jesus Cristo, can be effective. podem ser efetivas. Somebody say, but why will you say that, Pastor? Então alguém perguntou, por quê? In the Bible tells us that when Peter was sinking, he prayed unto Jesus and said, Lord Jesus, save me. Quando vimos na passagem bíblica, quando Pedro se afogava, ele orou a Jesus e disse, Senhor Jesus, salva-me. Peter prayed from the position of fear, Então, aquela oração de Pedro foi através de uma posição de medo. and Jesus answered him. E Jesus o respondeu. But however, Mas, no entanto, praying from the position of the finished work of Christ is more effective. então, orando de uma posição
do trabalho culminado em Cristo Jesus é muito mais efetiva. Because when you pray from the position of the finished work of Christ, Quando você ora da posição da obra terminada de Cristo Jesus, one of the things that happen is that the peace of God comes into your heart. uma das coisas que acontece é que a paz de Deus virá no teu coração. And if there's anything that we need the most at this time that we find ourselves, E se existe uma coisa que nós mais necessitamos nesse momento em que nós nos encontramos, is the peace of God. é a paz de Deus. I pray for everyone that is watching us online and is listening to us this evening, E eu oro para todos aqueles que estão a nos observar esta noite, nesta via online, e esta noite, that the peace of God que a paz de Deus, that surpasses all human understanding que ultrapassa todo entendimento humano, will be your portion que seja a tua porção. in Jesus' mighty name. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Now, in the book of Numbers 21, verse 9, No livro de Números 21, versículo 9. Numbers 21, verse 9. Números 21, versículo 9. We don't have much time to read it, Não temos muito tempo para ler esta passagem, but I will just give you a brief summary of what happened there. mas eu vou vos dar um sumário do que aconteceu aí. Remember, we're looking at activating the law of spirit of life in Christ Jesus. Então, recordem-se que nós estamos a ver como ativar o espírito de vida em Cristo Jesus. The Bible makes us understand that there was a time that the children of Israel sinned against God. A Bíblia nos faz entender que houve momentos que o povo de Israel pecaram contra Deus. And as a result of this, their sin, E como resultado desse pecado, the Bible says that God released the serpent to begin to bite the children of Israel. então a Bíblia nos diz que Deus soltou serpentes que começaram a morder o povo de Israel. This was like a plague, as it were. Isso foi como uma praga. And please let me say this. E deixa-me dizer-vos, I'm not saying that the COVID-19 plague or virus is God that caused it. No, that's what I'm saying. eu não estou a querer dizer que o coronavírus, Covid-19, esta praga foi causada por Deus. Não é isso que eu estou a What we dizer. are doing this evening is that we are looking at a sample from the Word of God. O que nós estamos a fazer esta noite é que estamos a ver uma prova, ou seja, da palavra de Deus, uma mostra da palavra de Deus. And that we can draw some lesson from what happened. E nós vamos tirar desta mostra lições do que aconteceu. Now the children of Israel began to cry unto God Então o povo de Israel começaram a clamar a Deus because of the plague of the serpent that was beginning to bite them. por causa desta praga das serpentes que estava mordendo. And then God, in His mercy, E Deus, na sua misericórdia, heard their cry. ouviu o seu grito, o seu choro, o seu Even though they had sinned against God, mesmo embora eles tenham pecado contra Deus, but when they cry unto Him, mas quando eles clamaram a Deus, because we serve a God of mercy, porque nós servimos um Deus de misericórdia, we serve a God that is a merciful God. nós servimos um Deus misericordioso. And I pray this evening E eu oro esta noite, that what we need the most right now o que mais precisamos is that by the agora mercy of God, é que pela misericórdia de Deus, that this plague that is fighting the whole earth right now, que esta praga que está a combater com toda a terra, we come to a stop in the name of que Jesus. venha parar em nome de Jesus. Now, the interesting thing was what God told Moses to do. Então, a coisa mais interessante é que Moisés, ou que Deus disse a Moisés para fazer. The Bible says that God said to Moses, A Bíblia diz que Deus falou a Moisés, erect what is called a brazen serpent. ele disse para fazer uma serpente de bronze. And that everybody that looked upon that serpent E todo aquele que olhasse naquela serpente de bronze shall be healed.
seria curado. And this was a type and a shadow of what the Lord Jesus was going to do by dying on the cross of the Calvary. Então, isso é uma representação o que o Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Now, let me say this as we go ahead tonight. Então, deixa-me dizer-vos esta noite. That the earth that we live upon is governed by laws. Então, nesta terra onde nós vivemos é governada por leis. And there are physical laws upon the earth. Existem leis físicas na terra. For example, we have what we call the law of gravity. Por exemplo, nós temos aquilo que nós chamamos a lei da gravidade. These are physical laws. É uma lei física. But then also there is what we call spiritual laws. Mas também existe aquilo que nós chamamos leis espirituais. And in Romans chapter 8 verse 2. E no livro de Romanos 8, versículo 2. Romans chapter 8 verse 2. Romanos 8, versículo 2. The Bible gives us the description of two types of spiritual laws. A Bíblia nos descreve de dois tipos de leis espirituais. It calls the first law Ele chama a primeira lei, the law of spirit of life in Christ Jesus. ele fala a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. And it tells us the second law E também nos fala da segunda lei, is called the law of sin and death. e chama esta lei a lei do pecado e de morte. Yesterday, during my time of meditation, Ontem, durante o meu tempo de meditação, as I was asking the Lord, e à medida que eu perguntava ao Senhor, that Lord, what is happening? Senhor, o que é que está acontecendo? And it came to me by the Spirit of God E veio a mim pelo Espírito de Deus, during this time of meditation, no tempo de meditação, that one of the things that has happened on the face of the earth right now uma das coisas que está a acontecer na Terra agora is that a law has been activated. é que uma lei foi ativada. Yes, this law has been there all the time, Sim, esta lei tem estado aí todo esse tempo, but somehow mas de alguma forma something has activated this law again. esta lei foi ativada novamente. And when this law is activated, E quando esta lei é ativada, two things normally happen. duas coisas normalmente acontecem. There is a punishment of the sin of people, Existe um castigo do pecado das pessoas and that is what is called death. e existe aquilo que se chama morte. I mean, you can see with all the things that have been said about this virus that many people are dying. Então você tem escutado de tantas coisas que têm falado sobre esse vírus que há muita gente a morrer. The law of sin and death. Então é a lei do pecado e da morte. But the good news is this. Mas a boa notícia é The esta. Bible makes us to understand A Bíblia nos faz entender that there is another law que existe uma outra lei that can override the work of this law of sin and death. que sobrepõe a esta lei do pecado e da morte. And that law is called the law of the Spirit of life in Christ E Jesus. esta lei é que se chama a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. And so, how do we begin to activate this law? Então, como é que nós começamos a ativar esta lei? Because there is a law that has been activated on the earth right now. Que existe uma outra lei que foi ativa na terra And every agora. time that a law is activated, E todas as vezes que uma lei é ativa, for us to be able to override that law, we need to activate another higher law. então, para nós sobrepor a esta lei, temos que ativar uma lei muito mais por em cima. And one of the ways that we activate the law of spirit of life is in Christ Jesus. E uma das formas que nós ativamos a lei do espírito da vida em Cristo Jesus Is through the communion. é através da Santa Ceia. In John chapter 3 verse 14. No livro de João 3,14, John chapter 3 verse 14. João 3,14, The Bible says, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, a Bíblia diz, do mesmo jeito como Moisés levantou a serpente no deserto, it says, so the Son of Man must be lifted up. assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
And so as everybody that was bitten by the snake looked at that brazen serpent, Então, do mesmo jeito que todas as pessoas, ou todo mundo que era mordido pela serpente, and when they looked at that brazen serpent, olhasse naquela serpente de bronze e The eles ao olharem, the word of God said that they were healed. a palavra de Deus disse que eram curados. And so as we partake of this communion tonight, Sim, à medida que nós vamos fazer a Santa Ceia esta noite, and as we focus our attention even upon Jesus tonight, e assim focalizamos a nossa atenção em Cristo esta noite, we are activating the law of spirit of life in Christ Jesus. então nós estamos a ativar a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Because this bread that we are taking tonight, Porque este pão que nós vamos tomar esta noite, Jesus said it is his body. Jesus disse que é o seu corpo. And this wine that we are taking tonight, E este vinho que nós estamos a tomar esta Jesus noite, says it is his blood. Jesus disse que é o seu sangue. And so as we partake of this communion this evening, Então, assim que nós faremos esta Santa Ceia esta noite, as we focus our attention upon Jesus, e focalizamos a nossa atenção em Jesus, that law of spirit of life that is in him e aquela lei do Espírito de vida que está em Cristo will be activated even upon our lives in the name of Jesus. será ativada em nossas vidas, em nome de Jesus. And as a result of that, E como resultado disso, any law of sin and death that is operating on the face of the earth right now, toda a lei do Espírito do pecado e da morte que está agindo na terra neste momento, because you and I have activated another higher law, então, porque tu e eu ativamos a uma lei mais elevada, that law of sin and death esta lei do pecado e da morte will not be able to operate over our lives. não terá efeito nenhum em nossas vidas. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. And that is why I want to encourage you tonight. É por isso que eu quero vos encorajar esta noite. This particular communion Esta Santa Ceia que nós vamos fazer is very, very important é muito importante during this time that we are find ourselves. durante esse tempo em que nós nos encontramos. Because right now we are activating another law Porque neste momento nós estamos a ativar uma outra lei that overrides the power of the law of sin and death. que sobrepõe o poder da lei do pecado e da morte. That makes the power of the law of sin and death to be ineffective in your life and in my life, in Jesus' mighty name. Que faz com que a lei do pecado e da morte não tenha efeito na tua vida nem na minha vida, em nome de Jesus. So wherever you may be right now, Não importa onde é que estás agora, onde estiveres, maybe you are in your house, talvez estejas em tua casa, whether you're in office, talvez no teu escritório. I want you to just get your communion element right now. Eu quero que você tenha os elementos de Santa Ceia agora mesmo. Get your bread. Pega o teu pão. If you don't have a bread, get a biscuit. Se não tem o pão, pega uma bolacha. Get your wine. Pega o teu vinho. Well, please, not alcoholic wine, please. Não com álcool, vinho, o sumo de If uva. you don't have a wine, Se não tens o vinho, you can take a bottle of Coke and pour it. pode fazer com Coca-Cola. And I want us to believe God tonight as we look upon Jesus. E nós queremos que nós acreditamos em Deus esta noite, à Through medida que vemos Jesus Through this Holy Communion, através dessa Santa Ceia, that will be a fresh activation que vai ser uma ativação fresca of that law of spirit of life in Christ Jesus. do espírito, da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Amen. Amém. Very quickly, we take our bread right now. Muito rapidamente vamos pegar o nosso pão, We just administered the communion, vamos administrar a Santa Ceia agora and then later we'll take some time to pray. e mais tarde tomaremos um tempo para a oração. If you have your bread, I want you to take it right now Se tens o teu pão, quero que pegas o teu pão agora mesmo. as we partake of the communion.
medida que fizemos a Santa Ceia. In Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Jesus. For I received from the Lord that which I also give unto you, 1 Coríntios 11, 23. Que 1 diz, Corinthians 11 verse 23. 1 Coríntios 11, 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, That the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, took bread, tomou o pão and when he has given thanks, e quando deu graças, he broke it o partiu and said, e disse: Take, tomai, eat, comei, this is my body, isto é o meu corpo, which is broken for you. que é partido por vós. Do this Fazei isto in remembrance of me. em memória de mim. We may partake of the bread Podemos tomar o pão in the name of the Father, no nome do Pai, in the name of the Son, no nome do Filho and in the name of the Holy e Spirit. no nome do Espírito Santo. Amen. Amém. Wherever you may be right now, you please take up your cup. Onde estiveres agora, toma a tua taça. In the same manner, he E da also mesma- took the cup after supper, E da mesma maneira, ele também tomou o copo depois da ceia, saying, dizendo: This cup is the new covenant este cálice é o Novo Testamento in my blood. no meu sangue. This do, Fazei isto as often as you drink it, todas as vezes que beberdes, in remembrance of me. em memória de mim. We may drink Podemos tomar in the name of the Father, no nome do Pai, in the name of the Son, no nome do Filho and in the name of the Holy Spirit. e no nome do Espírito Santo. One prayer point Ponto de oração that we are going to take before we finish tonight. que nós vamos tomar antes de terminar. You are going to pray Você orará: and say, Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, by this communion tonight, através dessa Santa Ceia esta noite, I activate eu ativei the law or spirit a lei do Espírito of life de vida in Christ Jesus em Cristo Jesus over my life, sobre a minha vida, over my family, sobre a vida da minha família, over everything that is of mine, e sobre tudo que me pertence. in the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Shall we Jesus. lift up our voice and begin to pray? Levantamos as nossas vozes e começamos a Let's orar. begin to pray. Let's begin to pray. Vamos começar a orar. Father, in the Oremos. name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, let it be an activation tonight que haja uma ativação esta noite of the law da lei of the spirit of life in do Christ Jesus. Espírito de vida em Cristo Jesus. Let this law override Que essa lei sobreponha every effect todo efeito of the law of sin and death da lei do pecado e da morte that is operating upon the earth right now. que está a operar na terra neste momento. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Lift up your voice and begin to cry unto God. Levanta a tua voz e começa a orar That by a the Deus. reason of this communion tonight, Porque a razão desta Santa Ceia esta that is noite an activation é para que haja uma ativação of that law or spirit of life in Christ Jesus desta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus over the law of sin and death. sobre a lei do pecado e da morte. In the mighty name of Jesus No Christ. nome poderoso do nosso Senhor Jesus That Cristo. because of the blood of Jesus, Por causa do sangue de Jesus, you and I have received the mercy of God. você e eu recebemos a misericórdia de Deus. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de And like Jesus. this plague is as this plague is going around, E como esta praga está em toda parte, you and I, because of the blood of Jesus, você e eu, por causa do sangue de Jesus, we are protected in the name of nós somos Jesus. protegidos em nome de Jesus. That you and I, because of the blood of Jesus, Você e eu, por causa do sangue de Jesus, we are preserved in the mighty name of nós somos Jesus. perseverados em nome de Jesus. Lift up your voice and begin to pray. Levanta a tua voz e começa a That the orar. activation of the spirit of life in Christ Jesus, Pela ativação do Espírito de vida em Cristo Jesus, of that law takes effect right now. essa lei toma efeito agora, In the mighty name of no Jesus. nome poderoso de Jesus. Over your life,
sobre a tua vida, In the name of Jesus. no nome de Jesus. Thank you, precious Father. Obrigado, Pai precioso. We give you all the glory. Te demos toda a glória. In Jesus' mighty name. No we have nome poderoso de Jesus nós oramos. prayed. Amen. Amém. Father, we thank you for tonight. Pai, nós te agradecemos por esta noite. We thank you for the communion Te agradecemos pela Santa Ceia that we have taken tonight. que tomamos esta noite. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos. because through this communion tonight, Porque através dessa Santa Ceia esta noite, there is a fresh activation existe uma fresca ativação of that law desta lei of spirit de espírito of life in Christ de Jesus vida em Cristo Jesus, that overrides the law of sin and death. que sobrepõe a lei do pecado e da morte. Thank you because from this very moment, Pai, nós te agradecemos porque a partir deste momento, this law esta lei overrides sobrepõe every effect todo o efeito of that law of sin and death da lei do pecado e da morte. in the mighty name of Jesus. No nome poderoso do Senhor Jesus. Father, we pray Pai, nós oramos. that whatever spirit of fear that is going around, Qualquer espírito de medo que está em volta deste mundo, we ask that your people nós pedimos que o teu povo will be strengthened from the inner man será fortalecido através do homem interior. in the mighty name of Jesus. No nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Father, we ask that tonight Nós pedimos esta noite, that Papá, because of the blood, por causa do sangue, your people o teu povo shall be preserved. será perseverado. Your people O teu povo shall be protected será protegido. in the mighty name of Jesus. No nome poderoso do Your Senhor word Jesus says that Cristo. when there is a casting down, A tua palavra diz quando existe corridas ou we will say there is a lifting. caída, nós veremos que há exaltamento. Thank you, precious Father. Obrigado, Papá. We give you all the glory Te demos toda a glória and we give you all the honor. e te demos toda a honra. In Jesus' mighty name, No nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, we have prayed. nós oramos. Amen. Amém. Thank you for joining us for this online prayer and Muito communion service. obrigado por terem se unido conosco neste culto de oração e Santa Ceia. Also, we want to encourage you all Também queremos encorajar-vos a todos to join us also online para se juntarem online on Sunday no domingo for our worship services para o nosso culto de adoração at 9 in the morning às 9 horas da manhã and also at 10 in the morning. e também às 10 da manhã. Our first service is in the international service, O primeiro culto é o culto internacional, which is at 9, like I said earlier on. como eu disse, que seria às 9, And then our second service is the national service, e o culto nacional, que é o segundo culto, which is at 10. que é às 10 da manhã. Also, we'll be streaming all these services on our social media platform. Também vamos passar todos os cultos nas redes sociais. We'll be streaming on our YouTube, Vamos passar no YouTube, on Instagram, no Instagram and also on Facebook. e também no Facebook. We want to encourage you all. E queremos vos encorajar todos Like us on all these social media platforms. que nos dê o like nessas plataformas. And so that as we continue to stream our services on these channels, E à medida que nós passaremos os nossos cultos através desses canais, you'll be a part of it. você será parte dele. God bless you all Deus abençoa and look forward to seeing you on Sunday e esperamos ver-vos no domingo, online one more time. online mais uma vez. God bless you. Deus abençoe. Amen. Amém.